Olá, estamos juntos, é uma bênção de Deus, estamos começando hoje a Semana Especial da Família em toda a divisão sul-americana, cujo tema é o resgate da família humana. E hoje eu quero tratar com você o tema Deus criou a família. Na mente de Deus, um homem, uma mulher e um lar. Tudo perfeito ao sair das mãos do Criador. Embora tudo perfeito, havia provisão para resgate, caso fosse necessário. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, nós lemos: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A família é uma instituição divina. Cada um de seus membros deve fazer a sua parte a fim de promover a felicidade, a integridade e o fortalecimento da união familiar e desempenhar sua missão bíblica para a glória de Deus. Eu vou repetir, a família é uma instituição divina. É tão importante que foi criada antes da igreja, antes do Estado, antes da nação. Deus não fez o homem para viver na solidão. Quando acabou de criar o homem, o Senhor disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Gênesis 2, 18. Deus tinha em mente a constituição da família, mas uma família não é completa só com o casal. Por isso o Senhor previu a procriação dizendo: Crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Fica mais clara a origem da família quando lemos: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está em Gênesis capítulo 2, verso 24. O relato da criação é encontrado em Gênesis 1 e 2. A sua linguagem deixa claro que toda a criação foi formada a partir do nada, em 6 dias literais ou períodos de 24 horas, sem qualquer tempo transcorrendo entre eles. Isto é evidente porque o contexto requer um literal período de 24 horas. O evento é descrito especialmente de uma forma que uma leitura normal e com senso comum entende-o como um dia literal. Houve tarde de manhã, o primeiro dia de Gênesis 1:5. Além disso, cada frase na língua original começa com a palavra e. Esta é uma boa gramática hebraica e indica que cada frase é construída sobre a afirmação anterior, indicando claramente que os dias eram um após o outro e não separados por qualquer período de tempo. O relato do Gênesis revela que a palavra de Deus é autoritária e poderosa. A maioria do trabalho da criação de Deus é feito ao falar, o que é mais uma indicação do poder e da autoridade da sua palavra. Vamos examinar rapidamente cada um dos dias da obra criadora de Deus. No primeiro dia, Gênesis 1, 1-5, Deus disse: Haja luz e houve luz. Deus criou os céus e a terra. Os céus referem-se a tudo que vai além da terra. A terra está feita, mas não de forma organizada, embora a água esteja presente. E então Deus traz a luz à existência. E ele então separa a luz da escuridão e chama a luz de dia e a escuridão de noite. Esse trabalho criativo ocorre em um dia completo com noite e dia. No segundo dia, Gênesis 1, 6-8, Deus disse: Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. A criação do firmamento, isto é, Deus cria o céu. O céu forma uma barreira entre a água sobre a superfície e a umidade do ar. Neste ponto, a Terra tem então uma atmosfera. E este trabalho criativo ocorre em um dia. No terceiro dia, que vai no Gênesis de 1, 9-13, a terra é separada do mar. O surgimento das plantas, Deus cria a terra seca. Os continentes e ilhas estão acima da água. As grandes massas de água são chamadas de mares. E a porção seca é chamada de terra. Deus declara que tudo isso é bom, como fez nos dias anteriores, sempre declarando é bom.
Deus cria toda a vida vegetal, grande e pequena. Ele cria essa vida com a capacidade de se reproduzir, muita diversidade e muitos tipos diferentes. A terra era verde e cheia de plantas. Deus declara que este trabalho também é bom. Esse trabalho criativo leva um dia. No quarto dia, Gênesis 1, de 14 a 19, a criação dos luminares, o sol, a lua, as estrelas. O movimento destes vai ajudar o homem a acompanhar o tempo. Dois grandes corpos celestes são feitos em relação à Terra. O primeiro é o Sol, que é a principal fonte de luz, e a Lua, que reflete a luz do Sol. O movimento destes corpos distingue o dia da noite. Esse trabalho também é declarado por Deus como sendo bom e também leva um dia. No quinto dia, Gênesis 1, 20 a 23, a criação dos peixes e pássaros. Deus cria toda a vida que vive na água. Qualquer vida de qualquer espécie que vive na água é feita nesse dia. Deus também cria todos os pássaros. Todas essas criaturas são feitas com a capacidade de perpetuar as suas espécies através da reprodução. Interessante que as criaturas feitas no quinto dia são as primeiras que recebem uma bênção especial de Deus. E Deus declara que este trabalho é bom, e isso ocorre em um dia. No sexto dia, Gênesis 1, 24 a 31, acontece a criação dos animais e do homem. Deus cria todas as criaturas que vivem em terra firme. Isso inclui o homem e todo tipo de criatura não formada nos dias anteriores. Deus declara este trabalho bom. Deus então se aconselha consigo mesmo. Também disse Deus, diz a palavra, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Esta não é uma revelação explícita da Trindade, mas faz parte da sua apresentação, já que Deus revela o pronome nós dentro da divindade. Deus cria o homem e o homem é feito à imagem de Deus. Ambos, homem e mulher, possuem a imagem de Deus. Deus coloca o homem em posição de autoridade sobre a terra e sobre todas as outras criaturas. Deus abençoa o homem e ordena-lhe que se reproduza, para encher a terra, para sujeitá-la, isto é, trazê-la sob legítima gestão, como autorizada por Deus. Deus anuncia que o homem deve comer apenas frutas e ervas. E este regime que Deus deu no começo só foi alterado por ocasião do dilúvio, conforme Gênesis 9. O trabalho criativo de Deus está completo no final do sexto dia. Cremos na palavra que tudo em sua beleza e perfeição foi totalmente formado em 6 dias literais, seguidos e de 24 horas. Na conclusão de sua criação, Deus anuncia que tudo é muito bom. Destaque para o muito bom, que Deus só pronunciou após a criação do ser humano. Sem dúvida, o ser humano é a coroa da criação. E, finalmente, no sétimo dia, Gênesis 2, 1 a 3, o sábado, dia em que Deus descansou, abençoou e santificou. Deus descansa não porque estivesse cansado, mas de seus esforços criativos, mostrando que a criação estava completa. Além disso, Deus está estabelecendo um padrão de um dia de descanso em cada 7 dias, mas não qualquer dia em 7, e sim o sétimo dia. Guardar esse dia acabaria sendo uma característica distintiva do seu povo escolhido, conforme Êxodo 28 a 11. De toda a criação, só os seres humanos foram feitos à imagem de Deus e feitos pelas mãos de Deus. Tudo mais na criação foi feito pela palavra de Deus. Mas no sexto dia, depois de criar os animais, Deus se debruçou sobre o pó para fazer o homem com suas próprias mãos, segundo a sua imagem, e em seguida a mulher. A Bíblia afirma, criou, pois Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Como adventistas, e mesmo como cristãos individualmente, somos criacionistas e cremos na semana literal da criação. O Dr. Henry Madison Morris diz que nenhuma teoria evolucionista resiste a um rigoroso exame, quer científico, quer escriturístico.
desde o primeiro dia até ao quinto dia, Deus, ao observar as obras criadas, dizia: é bom. Mas no sexto dia, após criar o homem e a mulher, Deus disse: é muito bom. O é muito bom de Deus inclui a família. No sexto dia, depois de criar os animais, Deus deu ao homem sua primeira tarefa, nomear os animais. E Deus disse que o nome que o homem desse a cada animal, este seria o seu nome. Enquanto fazia seu primeiro trabalho, Adão descobriu algo muito interessante. Todos os animais estavam em pares, mas para ele, o homem, não havia uma companheira adequada. Deus permitiu que Adão passasse por um sono, e enquanto isso, Deus criou a mulher, Eva, feita pela mão de Deus, mas de um pedaço do homem, de uma de suas costelas. Por vezes eu penso como deve ter sido apaixonante o primeiro olhar do primeiro homem para a primeira mulher. Ambos recém-saídos das mãos do Criador, puros, perfeitos, sem maldade, sem egoísmo. Provavelmente o olhar de Adão dizia: Eva, eu amo você e vou fazê-la feliz eternamente, porque você é a minha melhor metade. Quando lemos Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. É impossível não perceber uma cerimônia de casamento. Normalmente, quando realizamos um casamento, após os votos nupciais ou matrimoniais, dizemos: eu vos declaro marido e esposa. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. As palavras de Deus após os votos nupciais foram: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. É impossível ler os primeiros capítulos do Gênesis e não perceber que foi Deus quem estabeleceu a família. Evidentemente, nem todas as coisas estão escritas. Por exemplo, quais foram as orientações que Deus ministrou sobre relacionamento? Embora não esteja escrito, por certo, Deus deve ter dado orientações, mesmo porque eles não sabiam nada. Haviam saído há minutos das mãos do Criador, mas uma coisa eu posso afirmar: o resultado das orientações de Deus se pode ver nas palavras de Adão. Esta é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Você quer melhor método para respeitar e amar a esposa do que ter convicção de que ela é osso dos ossos do marido e carne da carne do marido? É o mesmo que dizer: somos um. Será que poderíamos dizer que o primeiro casamento ou a primeira família é um modelo para os cristãos de hoje? Vamos considerar rapidamente apenas o que está declarado: um homem, uma mulher, um lugar e a bênção de Deus. É claro que o casamento é também um evento social e não apenas religioso. Os casamentos hoje são cheios de atrações, mas talvez nos falte a beleza da simplicidade do casamento do Éden. São tantos os enfeites e recheios que quase nos esquecemos do que é essencial: um homem, uma mulher, um lugar e a bênção de Deus. Eu vou dizer, um homem e uma mulher abençoados por Deus por ocasião do casamento deveriam fazer o possível e o impossível para que o voto matrimonial não se quebrasse. É lamentável, e eu falo isso com tristeza, que em nossos dias, mesmo entre os que se dizem cristãos, parece que o voto matrimonial perdeu o seu valor. Parece-me que os verbos amar, respeitar, honrar e cuidar perderam a força. Eu creio plenamente que a igreja deve ser o lugar onde até mesmo os diferentes se sintam bem. E talvez a missão de tornar a igreja esse lugar tão especial seja nossa, dos iguais. Vivemos num mundo de mudanças
Muitas delas são para o bem, estão de acordo com a vontade expressa de Deus em sua palavra, em suas orientações, mas há mudanças que não combinam com a palavra de Deus. Segundo a Bíblia, o casamento é vitalício, heterossexual e monogâmico. Pelo menos é o que se entende de Gênesis 2:24, onde está registrado o primeiro casamento da história da humanidade. Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja, deixará significa transição. Homem, demonstração de maturidade. Pai e mãe é o modelo de uma família perfeita. Se unirá uma nova família. Mulher, complemento, a melhor metade. Serão processo de aprendizagem, amizade, confiança. Uma só carne. Intimidade profunda entre duas pessoas. Uma família unida pode resolver os problemas da vida. Nenhuma família está livre das aflições, mas com Deus podemos vencer. Deus criou a família e quando estamos unidos, podemos resolver as aflições que se nos apresentam em razão do conflito. Quero terminar hoje contando uma das muitas histórias colecionadas ao longo do meu ministério. Vou contar esta experiência para mostrar que a família é uma grande bênção. Que uma família, quando unida, pode resolver os problemas da vida. Nilta é uma mulher de oração que criou 3 filhos, Daniel, Luciana e Mariano. O seu esposo faleceu quando o caçula estava com 15 anos, mas a Nilta continuou firme em sua missão. O Mariano, o menor, aos poucos foi se distanciando da igreja, pois preferia passar os finais de semana surfando na praia, deixando as coisas de Deus para trás. Na noite da sexta-feira, 19 de dezembro de 2008, o Mariano saiu para acompanhar um amigo. Na volta, um motoqueiro, sem mais nem menos, desferiu vários tiros na direção do carro onde eles estavam, sendo que um projétil atingiu bem a testa do Mariano. E a bala ficou alojada no crânio. E em razão da pressão, portanto, o Mariano foi transferido do Hospital São Cristóvão para o Hospital Geral de Pirajussara, onde passou imediatamente por uma cirurgia e logo em seguida por mais uma, em razão de uma grave hemorragia. Em estado gravíssimo, o Mariano foi transferido para o Hospital Albert Einstein. Foram 45 dias no hospital. 17 deles em estado de coma. A família unida com pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Todos intercediam junto a Deus pela vida do Mariano. O Mariano foi ungido em nome do Senhor Jesus pelo meu amigo pastor Valdomiro. Nós estivemos orando com ele várias e várias vezes. Finalmente ele saiu do estado de coma. No início, cama hospitalar, não falava, não se mexia, não conhecia nem mesmo a família. Depois de muito trabalho, Mariano se levantou da cama. A igreja realizou diversos cultos de agradecimento a Deus. Pouco a pouco, Mariano foi se recuperando. Cadeira de rodas, andador, muletas, e finalmente andou sem precisar de ajuda. Em julho de 2009, o Mariano foi assunto de capa da revista Veja São Paulo sob o título Vítimas de Violência no Trânsito. Tive a alegria de rebatizar o Mariano na Igreja da Moca, em São Paulo, em dezembro de 2009, exatamente 1 ano após o acidente. O Mariano hoje faz tudo o que uma pessoa normal faz, inclusive trabalha. A família, que contou com a ajuda de muitos profissionais, de muitos irmãos, foi fundamental para a recuperação desse filho. Eu vou afirmar a você uma coisa. Deus sabia o que estava fazendo quando estabeleceu a família, porque a família é uma bênção. Deus sempre sabe o que faz. Hoje, ao iniciar esta semana tão especial, quero fazer um apelo aos casais que estão presentes. Vamos voltar ao princípio.
e seguir as orientações dadas por Deus aos nossos primeiros pais. A palavra manda procurar nas veredas antigas o bom caminho e por ele seguir. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias 6,16. Assim como no primeiro dia da criação, Deus mandou brilhar a luz nas trevas. Do mesmo modo, hoje, Ele pode brilhar em nosso coração com a sua luz, com a luz de Deus, com a sua palavra, a fim de transmitir a luz do conhecimento da glória de Deus que fulgura na face de Jesus, conforme 2 Coríntios 4,6. Talvez hoje eu esteja falando para um casal que está enfrentando dificuldades no relacionamento. Talvez até um casamento falido, destruído, acabado. Quero dizer a vocês que Deus é capaz de restaurar. O Deus que criou a família, que restabeleceu o Mariano, pode socorrer a você e a mim. Deus pode curar as feridas. Deus pode iluminar o seu lar outra vez. Deus pode iluminar a vida da sua família de novo. Eu apelo ao seu coração. Peça a Deus que guie sua família, que guie você, seus filhos, seu cônjuge, e que nos guie a todos desta vida para o lar celestial. Ore comigo. Deus do céu, obrigado porque lá no princípio, no Éden, o Senhor estabeleceu a família. Obrigado porque a família tem transposto os séculos e os milênios e tem chegado até nós, trazendo ainda consigo as suaves fragrâncias do paraíso. Eu peço a Tua bênção sobre os casais, eu peço a Tua bênção sobre as famílias, sobre os nossos filhos. Deus, restaura a nossa família, por favor. E quando o Senhor reunir a família da terra com a família do céu, que a nossa família esteja pronta, que nenhum de nós falte. Nos entregamos ao Senhor no começo desta semana. Queremos que esta semana seja uma semana de bênção para nós, para a nossa família e para a nossa igreja. Permita que isso aconteça, meu Deus, porque nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.